Então, o que é injeção? Tá, injeção eletrônica, então, é um conjunto de várias coisas, mas partindo desde bomba de combustível, que fica lá no tanque, até aqui na frente é a flauta dos bicos injetores, atuadores, né? Então a parte de injeção é o que diferencia o motor que não é mais carburado, que antigamente tinha os carburados, né? Então injeção significa isso aí. Então é 4 válvulas injetoras que injetam direto o combustível dentro da câmera ali. E também tem todo o conjunto de bomba de combustível, que nem já passei, atuadores, a sonda, toda essa parte aí.